Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Dessa vez o último episódio. Sejam todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse vídeo canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com todo mundo. Se tiver um botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda demais. Nós estamos voltando a trazer os conteúdos aqui no canal. Eu dei uma sumidinha, né? Eu tava resolvendo alguns problemas. Voltei para finalizar essa saga da Copa do Mundo 2026. Eu tinha dito para vocês que ia trazer esse último vídeo de questões finais, questões que eu tava coletando dados, coletando estatísticas também aqui para mostrar para vocês, principalmente do que eu achei dessa Copa do Mundo, para finalizar tudo de uma vez e fechar com chave de ouro essa Copa do Mundo. Se vocês também puderem se seguir a gente nas outras redes sociais, me ajuda demais. O TikTok tá aqui na descrição, também o nosso Instagram tá aqui na descrição e o blog do Mundo FM a gente traz muito conteúdo também. Tá paradinho no momento, mas a gente já vai voltar trazendo conteúdo de Fórmula 1, trazendo conteúdo de futebol, trazendo conteúdo de música. Cara, eu tenho saudade enorme de escrever sobre música, vocês não têm ideia de o famoso bostejar sobre coisas que você talvez não sabe. Sou protagonista nisso, tá? Pouco se fala nisso, mas enfim, eu quis trazer esse vídeo de hoje principalmente para finalizar esse assunto Copa do Mundo, eu tinha prometido, e óbvio que estou trazendo um vídeo mais rápido, um vídeo mais conciso, um vídeo que a gente vai trazer alguns dados e estatísticas sobre a Copa do Mundo, que eu acho que é legal comentar para vocês que eu coletei. Então, obviamente, eu não tenho nenhuma interferência externa ou de percepção, algo do tipo, é o que eu acho. É o que eu coletei, é o que eu me entendi como o que eu vi na Copa do Mundo e que tá tudo documentado, analisado aqui no canal, inclusive na própria playlist que vocês podem ver também aqui no canal. Só vocês clicarem ou em playlists ou, se não me engano, tá na própria aba principal do canal, um pouco mais lá embaixo. A playlist da Copa do Mundo. Mas vamos nessa, vamos trazer sobre a questão sobre a Copa do Mundo, gente. 104 jogos. Cara, que experiência boa. Voltou às competições nacionais e tá tendo as amistosos também. E é um nível discrepante, cara. Um nível muito discrepante, como a gente vê. Como que é diferente, né? Como você vê o nível do futebol brasileiro, que é um nível baixo, um nível de muita. A gente teve recentemente o jogo do Vitória e Palmeiras, toda a confusão, toda a polêmica que teve em torno disso. É papo de maluco, sabe? A gente perde muito com as nossas questões pessoais e pouco desenvolvimento do futebol nacional. A gente está muito atrasado em relação do que uma Copa do Mundo pode fazer. É claro, a Copa do Mundo é o evento, né? Você reúne os melhores. Não à toa é a maior competição do futebol, independente do que a gente ache. Acontece de 4 4 anos, é aquela coisa toda. Que competição boa, né, velho? Competição boa. Trouxe aqui pra vocês já estão vendo aqui de cara todos os jogos da Copa do Mundo, principalmente os jogos em fase de grupos, né? Eu fui separando não só os resultados, mas fui categorizando principalmente em 4 categorias, né? O jogo absurdo, aquele jogo lendário, aquele jogo foda, basicamente o jogo foda. O jogo bom, aquele jogo que foi genuinamente bom, aquele jogo legal de assistir também. Depois o jogo com um tempo bom. Às vezes tem um jogo que tem o primeiro tempo meio pagadinho, o segundo tempo volta melhor, ou o primeiro tempo é muito bom e aí o segundo tempo volta pior. Normalmente é o primeiro caso, tá? O time vem pro primeiro tempo meio, né, tentando se encontrar, está se estudando um cada um, e aí o segundo tempo desenrola. Mas também teve, por exemplo, o caso de França e Iraque, que o primeiro tempo se resolveu, a França resolveu no primeiro tempo, jogou muito bem, e o segundo tempo modorrento, até porque não precisava se esforçar depois de fazer um 3-0 no Iraque. Você tem outros casos, como por exemplo, Bósnia 1, Suíça 4, que até os 75 minutos de jogo tava um empatezinho nojento. Nojento. Ia ser um jogo ruim, tá? Que é a última categoria. Mas aí você tem o Tiro Manzambi e faz Manzambi, o Vargas e o Tiro Indoie e coloca também o. Se não me engano, acho que o Sol também entra também. Muda o jogo, faz 3 gols, né? Um jogo modorrento, cara. Mentira, tava 0-0, né? Tava 0-0 ou 1-0? Não, acho que tava 0-0. Tava 0-0? Enfim, um jogo modorrento, cara. Um joguinho modorrento que conseguiu se resolver em 25 minutos.
A gente tem, por exemplo, os piores jogos da fase de grupos, né? Nenhum jogo de mata-mata aqui, como vocês podem perceber, foi um jogo ruim. Teve jogos abaixo de um tempo ruim e um tempo bom, mas só na fase de grupos a gente teve 5 jogos ruins, o que é excelente, até porque se contabilizou apenas 4% nesse total da Copa do Mundo, né? Enquanto a gente teve 24 jogos de maneira geral com 23% nessa porcentagem, 49 jogos, que naturalmente seria, né, um jogo bom de certa forma, foi 47% do bolo, foi basicamente metade dessa Copa do Mundo a gente teve jogos bons, e 26%, ou seja, 25% a gente teve um quarto de jogos que foram excelentes, e aí, obviamente eu vou destacar como o melhor jogo da Copa do Mundo, o jogo entre Argentina e Cabo Verde. Para mim foi o melhor jogo da Copa, não disparadamente, eu acho que compete ali junto com México e Inglaterra. Jogaço também, jogaço absurdo. Jogaço absurdo, absurdo, absurdo. E aí a gente tem como o pior jogo da Copa, a gente pode escolher aqui, cara, esse grupo L. E a própria estratégia do que foi Gana, né? Gana do Carlos Queiroz de ser esse antijogo, um jogo de bola aérea. Antijogo não, porque eu não gosto desse termo. Um jogo defensivo, um jogo não muito propositivo, um jogo que tem que explorar uma bola, né? Não consegue explorar, obviamente, muito os seus jogadores, né? O potencial ofensivo dos seus jogadores, até porque se retranca bastante, é o estilo do Carlos Queiroz, o stop the buzz, né? Mas teve os piores jogos da Copa. Porque, por exemplo, em Gana e Panamá, que para mim foi o pior jogo da Copa, né? Você tem um Panamá que é propositivo, mas não conseguia ter ferramenta suficiente para poder promover esse jogo. Contra uma Gana que claramente não ia jogar e conseguiu resolver esse jogo por uma bola. Tem Inglaterra e Gana, que também foi um jogo fraquíssimo, por conta que a Inglaterra ficou presa no jogo de Gana. E aí não é demérito de Gana, é demérito completamente da Inglaterra, que não conseguiu anular o jogo de Gana. E aí você tem Croácia e Panamá, que outro jogo modorrento, nojento que a Croácia estava fazendo. E Panamá conseguiu perder esse jogo porque é ineficiente, conseguiu ser ineficiente ao longo da Copa do Mundo. Outro ponto interessante, eu acho que como a pior seleção da Copa do Mundo, a gente pode destacar principalmente aqui, por mais que né, Panamá venha apresentando um desempenho abaixo, foi um desempenho que pelo menos jogou bola, né? Temos que ser honestos aqui. Eu acho que a pior seleção da Copa do Mundo aqui, disparadamente, não só pela expectativa, mas principalmente também pelo que vinha se apresentando e de até de possibilidade, era a Tchequia. Né? Por mais que a Tchequia tenha esse jogo aéreo, esse jogo principalmente mais pesado, a gente via, por exemplo, a Sérvia na temporada passada, e passa ali ônibus aqui, vai tomando. A Sérvia na Copa passada também tem esse jogo mais pesado, a Bósnia, os times do leste europeu têm esses jogadores mais truncados, esses jogos, times mais pesados. Eu não dá pra falar que a Tchequia jogou bem, né? Ainda mais nesse último jogo do México 3-0 na Tchequia, muito passivo, time muito. E aí a melhor seleção do campeonato tem que ser dada a César o que é de César, né? Acho que foi uma seleção que conseguiu evoluir ao longo do campeonato, foi uma seleção que conseguiu jogar bem ao longo do campeonato, foi crescendo ao longo do campeonato, que foi a Espanha. Eu acho que dá para se colocar sim a Espanha como a melhor seleção do campeonato. Talvez ali empatado junto com a França, mas conseguiu vencer uma França que não conseguiu se impor perante ao esquema espanhol. Então acho que é justo botar a Espanha como a melhor seleção do campeonato. Eu até marquei aqui esse jogo como um jogo bom. De certa forma, dá para até se colocar um amarelo, mas eu botei um jogo bom, porque de certa forma, final de Copa do Mundo tem esse elemento de emoção e a gente teve um elemento de emoção aqui e ali bastante empolgante que acaba crescendo muito mais pro lado do jogo bom, tá? Mas eu também não acho nenhum absurdo a galera comentar assim, na lógica mesmo, ser um jogo com um tempo bom ou né, enfim, ser um jogo um pouco abaixo do que um jogo bom de fato. Mas o que se mostra aqui, principalmente nessa fase de grupos, pelo menos para mim, e até nessa Copa do Mundo todo, né, principalmente na fase de mata-mata, não teve nenhum jogo genuinamente ruim, né? Teve um jogo com tempos abaixo, ou um jogo mais modorrentozinho no primeiro tempo ou no segundo, um alto nível. Um nível excelente de jogo, um nível excelente de como se pratica futebol e se quer jogar futebol no principal palco do mundo, que é a Copa do Mundo. Bizarro como essa Copa
levou um dos melhores jogos. Eu acho que até uma categoria que dá para se colocar aqui também, mais uma, é a categoria jogo resenha, que seria esse França 4-6. Acho que seria o maior jogo resenha aqui. Bizarro como jogou muito bem. A seleção, em verdade, né? Mais uma categoria, a seleção surpresa da Copa do Mundo para mim é Cabo Verde, obviamente, por tudo que apresentou na Copa do Mundo. E vamos lá, né? O melhor jogador da Copa do Mundo, para mim, vou ter que votar nele, Lionel Messi. Inclusive, quando eu olho aqui, eu fiz também os melhores da partida, quando vocês podem observar aqui, o man of the match de cada partida, na minha opinião, né? O Messi é o cara que se aparece na primeira rodada da Argentina, é o cara que mais apareceu, né? Na segunda rodada também contra a Áustria, apareceu contra a Argélia, contra a Áustria, contra a Jordânia também, conseguiu se apresentar muito bem. Aí no jogo contra Cabo Verde, para mim conseguiu ser o melhor da partida, mesmo não fazendo gols, mas conseguiu contribuir principalmente com as assistências e sendo um jogo bastante participativo. Contra o Egito também para mim foi o melhor da partida. Contra a Colômbia, contra a Colômbia não, né? Contra a Colômbia? Contra a Suíça. Perdão, acabei confundindo aqui. Contra a Suíça, para mim nem foi o melhor da partida, necessariamente disparado. Para mim teve muita participação, por exemplo, do Paredes, também teve participação enorme do Romero também, mas eu coloquei o Messi por tudo que ele também simbolizou nessa partida de luta, de garra. Contra a Inglaterra também, e aí você tem a final que o Rodri é o melhor para mim da partida, que, né, simbolizou toda essa Copa do Mundo da Espanha de evolução ao longo do caminho. O Messi para mim foi o melhor jogador da partida, e quando o melhor jogador da Copa, justo também o Rodri, tá? Não é nenhum absurdo o Rodri ter ganhado. Quando a gente olha o time da Copa do Mundo, inclusive tem um vídeo shorts, né? O Kobe, o Porro, Romero, Cubarcico, Curelha, Rodri, Bellingham, Manzambi, Messi, Haaland e Mbappé, para mim é a melhor seleção da Copa do Mundo, o time titular da Copa do Mundo, e também tem o time de alternativos que eu tenho que trazer aqui para vocês, né? Goleiro Patrick Beach. E o Vozinha, Felipe, e o Vozinha. O Patrick Beach foi o goleiro que mais fez defesas difíceis na Copa do Mundo e que mais teve sucesso em defesas difíceis, até porque a Austrália foi muito mais bombardeada do que Cabo Verde. Por mais que Cabo Verde também tenha sido bastante bombardeado. Mas o Vozinha teve uma defesa muito sólida. Não à toa tem dois defensores do Cabo Verde aqui, né? O Pico Lopes e o Sidney Cabral, que para mim foram os dois jogadores alternativos melhores dessa defesa e também de Cabo Verde. Tem o Cáceres aqui do Paraguai jogando muito bem. César Montes do México. O Raskin, que evoluiu, que foi uma peça que apareceu do nada nessa Copa do Mundo pela Bélgica. O Tillman pelos Estados Unidos e o Ayari pela Suécia também conseguiram jogar muito bem dentro do limite, dentro da sua proposição, dentro da sua proposta. Diomandé, um craque geracional que está sendo negociado com o Real Madrid, né? Se não me engano, acho que ele fechou com o Real Madrid, ou está perto de fechar. Tem do outro lado o Quinhões jogando muito bem pelo México, e o Issá como um falso 9, eu até vou colocar um pouquinho mais para baixo, um falso 9 aqui, que se apresenta nesse 4-3-3 aqui com um falso 9 nesse time aqui, e aqui com um time 4-3-3 mais normal, mais padrão, de maneira geral. Mas, gente, é uma Copa do Mundo muito boa. Eu vou ter saudades, não vou mentir para vocês. Foi um excelente momento acompanhar a Copa do Mundo aqui com vocês. Fico muito grato de verdade. Novamente peço para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhem o like, tudo, façam tudo que tem que ser feito. Nos vemos daqui a 4 anos. Obviamente vai ter conteúdos aqui no canal. Vou continuar trazendo conteúdos. Não vou parar aí 4 anos. Ai, gente, voltei. Obviamente que não. A gente vai continuar trazendo muito cobertura de jogos aqui, análise, se possível. Vai trazer também vídeos mais elaborados. Eu gosto de trazer vídeo de história também aqui pro canal. Eu acho contar histórias aqui muito legal. E eu poderia contar mais histórias. Vamos trazer mais conteúdo no canal. Fique de olho, hein? Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, viu?